Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a uma previsão para o vestibular da FUVEST. É um dos vestibulares mais importantes aí e você que fica ligado vai estar preparado aí aqui no ESAG Vestibulares. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje nós vamos falar de português. Algumas dicas importantes aí da última hora, tá certo? Bom, vamos começar falando de uma coisa importantíssima, que é a questão da interpretação de texto. É fundamental pensar na interpretação de texto para todas as frentes do português e também para as outras disciplinas. Olha, o comando de questão é fundamental. Os alunos às vezes se perdem um pouco porque não olham para o verbo que dá o comando. Sabe aquela coisa? Olha, pediu para deitar, você deita, pediu para rolar, você rola. Essa coisa assim, no sentido de identificar é uma coisa, relacionar é outra. Então pensa nesse verbo sempre antes de fazer a tua questão. E no caso das questões de literatura, que é a primeira frente que nós vamos trabalhar aqui, fica atento sempre a esse enunciado, ele vai te dar alguns encaminhamentos para você ir para quem escreveu o texto e depois ler o texto. O aluno que não está preparado começa lendo o texto, não sabe o que está pedindo a questão e perde tempo, nós não temos tempo a perder lá no vestibular da FUVEST, tá certo? Bom, então vamos começar a falar de literatura. Olha, literatura você tem sempre que pensar que é uma das frentes do português que é concebida como uma obra de arte. E nesse sentido, a questão artística aí tem que ser levada em consideração. Então, aspectos técnicos, o momento em que ela foi produzida, o fato dela sempre ser única, tá ligada a uma biografia de um autor, tá certo? Se relacionar com o contexto, isso é fundamental, e atingir aquele sublime na arte, especificamente no suporte palavra no papel. Tem uma tríade que eu costumo passar para os alunos que ela é fundamental, ela ajuda muito a fundamentar a sua análise e para a resolução das questões, que é o seguinte: o contexto, o autor e a obra. Nesta sequência, você fazer a tua análise. Bom, o contexto é o quê? O período histórico, quando aconteceu, e nesse contexto nós vamos estudar o conceito de escola literária. O que é uma escola literária? Então, quando começa e quando termina um tipo de texto que tem um limite que a gente chama de limite estético, ou seja, uma forma e um conteúdo específico, uma característica temática e formal que são específicas num determinado período. Isso é o conceito de escola literária. Portanto, a gente vai olhar para esse período e vai ver quem foram os agentes de produção dessas obras literárias. Então nós vamos analisar a biografia desse autor e de que maneira essa biografia vai mimetizar. Esse conceito de mímese é importante, pois ele imita o contexto em que ele vive na sua obra, tá certo? Então, a época, a biografia e a obra, e aí quando você vai para a obra, você vai pensar nela esteticamente também. Se é prosa, se é poesia, se for prosa, todas as características ligadas à prosa, então se é um romance, se é um conto, se for na poesia, então se é um soneto, se é um verso livre, se é um poema concreto, então todos esses encaminhamentos técnicos. Vale dizer que a FUVEST tem duas vertentes para a literatura, tá? Uma que leva em consideração toda a literatura, isso está lá no vestibular, ou seja, desde o trovadorismo, a primeira escola literária que começa após o fim do Sacro Império Romano, até os dias de hoje, o que a gente chama de contemporâneo. E a outra vertente são as listas, melhor dizendo, a lista de obras, ou seja, são 9 obras que ela pede que seja a leitura obrigatória dos alunos, tá? Então vamos falar um pouquinho dessas duas vertentes. A primeira, então, você vai levar em consideração as escolas literárias todas, ou seja, ela pode fazer alguma pergunta que não esteja necessariamente vinculada à lista de obras. Então, por exemplo, ela pode passar, eu vou fazer um encaminhamento com vocês, o que você tem que saber desde lá do princípio. A primeira escola literária, então, é o trovadorismo, lá na Idade Média. Depois nós temos uma transição chamada humanismo. Depois nós vamos para o Renascimento, que é na literatura o classicismo. Depois do classicismo, uma tendência literária, a origem da literatura brasileira com o quinhentismo, o período colonial. Depois nós vamos para o barroco, né? Depois do barroco, o arcadismo. Depois do arcadismo, o romantismo. Depois do romantismo, já estamos no início do século XIX. O realismo, o pré-modernismo. Anteriormente ao pré-modernismo, o parnasianismo, o simbolismo e, por fim, o modernismo com as suas 3 gerações e ligando com o contemporâneo na literatura de hoje. Então, essa linha literária verbal que eu falei aqui para vocês, é legal você identificar e perceber que elas têm um encaminhamento ligado a um materialismo histórico que vai se fundamentando sobre lógicas contrárias, como, por exemplo, razão-emoção. Razão-emoção, que tecnicamente a gente chama de apolíneo e dionisíaco, segundo uma crítica do Friedrich Nietzsche, um filósofo
filósofo alemão que conceituou essas duas perspectivas. De um lado, emocional, dionisíaca, e de outro, apolínea. Com essas dicas, fica legal você passar toda a literatura e estar atento a tudo isso sob a lógica do contexto, autor e obra. Essa tríade é fundamental. Bom, a segunda vertente é a questão da lista de obras. A lista é fundamental porque ela te direciona o que você precisa saber de literatura, tá? Então vamos começar rapidamente a passar aqui algumas dicas rápidas, né? Primeiro livro, Viagens da Minha Terra, tá certo? Um livro do Almeida Garré, importantíssimo para a discussão da questão da saída da família real de Portugal, né? O livro tem duas partes, uma parte que tem um enredo romântico, propriamente dito, da primeira geração nacionalista, e uma primeira parte onde ele faz uma discussão de Lisboa a Santarém, o narrador. Depois Tio, do José de Alencar, também romantismo brasileiro, tá? Nós estamos falando de um momento regionalista, onde o José de Alencar vai dar um espaço para um lugar onde não se tinha literatura até então, que é o interior de São Paulo. Memórias de um Sargento de Milícias, marcando o romance urbano, também do romantismo, né? Já tem toda a perspectiva pré-realista do Manuel Antônio Almeida, aqui, no entanto, ainda tem um final de redenção. Depois, o Curtiço, um dos principais expoentes da tendência naturalista, que é do Aloysio Azevedo, tá certo? No final do século XIX. Então, discutindo a formação urbana, e todas as questões ligadas ao determinismo social, darwinismo, enfim, as teorias cientificistas do final do século XIX. Capitães da Areia, nós estamos falando de Jorge Amado, então todo o cotidiano daqueles meninos, né, Pedro Bala, Sem Pernas, que conviviam ali na praia, enfim, trazendo essa lógica regionalista, o olhar para o povo, que também vai aparecer lá em Vidas Secas, mas antes aqui a Cidade das Serras. Vamos falar da Cidade das Serras, do Eça de Queiroz. Eça de Queiroz, escritor realista português, tá? E a literatura de Portugal. Nós estamos falando de um final de vida, terceira geração, chamada realismo fantasista do Eça de Queiroz, onde ele queria fazer as pazes com Portugal, que ele bateu a vida inteira, fazendo uma relação entre a cidade e as serras com o personagem Jacinto de Tormes, que volta para Tormes, né? Volta de Paris para Tormes e tenta, de alguma maneira, equilibrar a civilização com o meio urbano atrasado. Depois, Vidas Secas, fazendo parte aí, Graciliano Ramos, né? Fazendo parte da segunda geração modernista, chamada Prosa de 30, onde nós vamos ter a vida lá do Fabiano, da Sinha Vitória, da Cachorra-Baleia, dos meninos, que é uma vida cíclica, aqueles capítulos organizados de maneira independentes e que funcionam aí para registrar a vida cíclica desses retirantes, tá certo? E por fim, Sentimento do Mundo, uma obra que muda o gênero em relação aos outros, que nós estamos falando de poemas, tá certo? Do Carlos Drummond de Andrade, também segunda geração modernista, aquela intimista e social, onde ele vai elencar 28 poemas que vão transmitir esse sentimento de um homem indignado com esse mundo caduco frente às guerras. Um livro maravilhoso, vale a pena conferir, tá certo? Bom, essa é a lista de livros, tem que ficar atento. Se você não sabe algum, nesse momento, vale a pena sim ler os resumos, assistir os filmes, vários deles têm filmes, para você ir bem na prova da FUVEST, tá certo? Bom, isso foi literatura, vamos prestar atenção agora num tema fundamental aqui, que é o gênero redação, tá certo? A redação, muito importante, tem um peso super alto aí, e claro, a FUVEST vai pedir a dissertação. A dissertação é aquele tipo de texto que você precisa defender uma ideia. E a estruturação, para você, candidato, presta atenção, sempre lembre, você vai ter que dividir a sua redação em 3 partes. Muito importante que você planeje essa redação no seu rascunho antes de colocá-la no papel, tá certo? Então, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução, você vai apresentar o seu tema, principalmente a sua tese em relação ao tema específico. No desenvolvimento, você vai elencar os seus argumentos nos parágrafos, tá? Que vão garantir que a sua tese tenha base. Então, você vai fazer citações, vai passar os dados, né? Enfim, tudo aquilo que garanta a sua tese. E a conclusão, quando você retoma a sua tese inicial, mas passando por um processo claro que já foi defendido, ou seja, você vai terminar dizendo, tá vendo como eu estava certo? A ideia é essa da conclusão. Lembrando, o texto sempre em terceira pessoa, bem organizado, limpo, papel, né, com uma plástica bonita, pensa numa letra que não seja todos aqueles garranchos que a gente está acostumado por aí, tá? Isso perde ponto, a plasticidade, tá certo? A organização das ideias e estruturação da argumentação. Bom,
Fizemos uma pesquisa aqui dos últimos vestibulares da FUVEST, o que caiu para, de alguma maneira, mapear e dar uma possível previsão. Olha só, 2014 o tema foi a relação com os idosos, estou discutindo a questão dos idosos no país. 2013, a questão do consumismo, então esse fator fundamental aí que move a estrutura da engrenagem da sociedade capitalista. Depois, 2012, a participação política, então as relações que a sociedade tem com as eleições, né? Como é que a pessoa vê as eleições. Depois, 2011, o altruísmo, então a coisa de ajudar o próximo, como é que se fundamenta esses conceitos na nossa sociedade. Depois, 2010, o mundo por imagens, como é que a gente vende a nossa imagem, qual a imagem a gente faz dos outros, essa perspectiva muito contemporânea, né? Como que a gente constrói a imagem de si e de outrem. Depois, 2009, fronteiras. Aqui, tanto as fronteiras físicas dos países, né, discutir o que é essa questão fronteiriça e também as fronteiras psicológicas que se estabelecem na cabeça das pessoas. 2008, olha só, o mundo digital, uma discussão profunda sobre a internet. 2007, as relações de amizade, então um tema da formação de organização social com os pares, né, de moralidade importante. E em 2006, o trabalho e suas relações, tá certo? Então discutir as questões de trabalho, desde da mais-valia do Marx até a exploração do trabalho infantil aqui, fundamentando essa proposta. Bom, é importante você estar atento para a prova de redação da FUVEST a tudo que está acontecendo no Brasil e principalmente no mundo também, né? Principalmente, que eu digo, ficar atento a essas duas perspectivas. Então, assim, questões políticas, sociais, questões morais, religiosas, elas podem aparecer de alguma maneira. Nós vivenciamos um ano cheio de acontecimentos, né? Um ano que foi o ano seguinte àquelas grandes manifestações de junho e julho de 2013, na luta pela diminuição do valor da passagem de ônibus, que mobilizou todo o país. Esse ano começa com discussão sobre Copa do Mundo, o legado da Copa do Mundo, as eleições que de alguma maneira dividiram a população utilizando os mecanismos de internet e todas as outras questões, né? A política internacional, as questões sempre do Oriente Médio que podem aparecer, a relação de educação que está sendo muito discutida, a questão do PIB para a educação, né? O que se fazer num país melhor, pensando na educação, o que a educação pode melhorar, talvez seja aí uma sacada para você ficar atento e se armar de argumentos aí para a prova da FUVEST, tá certo? Olha só, para terminar aqui a parte de língua, ou seja, a parte de regra de estruturação, né? A gente elencou aqui alguns pontos importantes analisando as últimas provas. E sempre é legal você prestar atenção no seguinte, as questões de gramática, elas sempre vão partir de um texto, né? Você contextualizando a regra dentro desse texto. E essa regra vai cobrar, então, conceitos de pontuação, regência, verbos, conjunções, concordância, o aposto e o vocativo, artigo, numeral, denotação, conotação, a linguagem não verbal, então as tirinhas, a charge, o infográfico que está aparecendo bastante, tá certo? E a discussão sobre a linguagem culta e a linguagem coloquial, tá certo? Aquilo que está na regra e aquilo que é a fala do povo, esse confrontar que é fundamental aí para qualquer pessoa que quer ter uma proficiência na língua, que quer demonstrar essa proficiência na língua. Tá certo? Bom, espero que essas dicas tenham valido a pena e que você mande muito bem no vestibular. Até uma próxima!